Ah, boa madrugada, né? Na verdade já é 1h11, mas eu meditando aqui em um assunto que é muito. Deixa. Que é um assunto muito comentado, é um assunto muito discutido, é um assunto que gera polêmica, mas calma. Mediante ao estudo dessas palavras que eu vou dizer hoje, nós vamos entender a real definição de cada uma delas, que muitas das vezes é perdido, alterado, modificado para o seu próprio prazer ou para a sua própria defesa. Né? Então vamos lá. Lá em Romanos 13:1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Ou seja, temos que entender que existe uma autoridade, e existe várias autoridades em vários setores. E na Bíblia diz que todas as autoridades elas foram constituídas por Deus. Mesmo que, aí a gente abre um parêntese, que haja errado, né, que proceda administrando de uma forma errada, mesmo que tenha algumas atitudes que não são corretas ou não são viáveis, mas se essa pessoa está sobre essa autoridade, precisamos respeitar, ok? Agora eu preciso dizer para vocês, esclarecer, na verdade, qual o significado de submissão. Aqui está dizendo em Romanos 13:1 que todo homem seja sujeito. Sujeito é uma submissão, tá? Sujeito às autoridades superiores. Então, sujeito é uma submissão. A submissão ela vem definida dessa forma. Existem duas palavras no Novo Testamento traduzidas por submissão. O potasso, que tem o sentido de subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se e obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. É uma questão de atitude, ou seja, a submissão à autoridade é uma questão de atitude, certo? Não é sentimento. Eu não posso gerar um sentimento na minha submissão, porque eu vou estar totalmente fora do princípio bíblico estabelecido por Deus. Então eu entendo que aquela pessoa é uma pessoa que tem autoridade sobre a minha vida, seja no trabalho, seja na igreja, seja dentro do lar, né? Que o marido tem autoridade sobre a mulher e a mulher tem que estar sobre a submissão dele. Então eu escolho estar sob, né, submissão. Eu escolho estar na sujeição dessa pessoa, desde que ela tenha uma direção. Se eu vejo que essa pessoa ela não tem uma direção, é, nós precisamos colocar isso em oração e pedir a Deus para nos orientar da melhor forma de como agir, mas nunca em desobediência. Mas vamos entender um pouco mais além algumas palavras aqui. Submissão já foi dita aqui. Autoridade. A autoridade, ela vem da palavra exousia e significa poder de escolher, liberdade de fazer como se quer, o poder da autoridade e o direito, o poder de reger ou governar. A autoridade é um poder delegado. Quando alguém tem autoridade, é concedido a essa pessoa a poder de realizar coisas que se tem autoridade e ela não teria como fazê-lo. A autoridade, ela é para fazer coisas para alguém. Eu tenho autoridade para fazer coisas,
mas não só para mim, fazer coisas para alguém. Eu tenho autoridade porque Deus me escolheu para fazer alguma coisa para alguém, nunca somente para me beneficiar. Se for somente para me beneficiar, aí o negócio fica estreito, porque não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para exercer a submissão, sim, para exercer a autoridade, sim, mas da forma correta. E como foi falado aqui, a autoridade significa poder de escolher. Então eu tenho autoridade, então eu tenho o poder de escolher. Também é uma escolha, não é uma repressão. A autoridade, eu não reprimo ninguém, eu não oprimo ninguém, eu não aprisiono ninguém. Eu escolho fazer, exercer aquela autoridade e aquela pessoa em submissão escolhe obedecer. Escolhe pela razão, não pela emoção. Eu escolho porque o Senhor me escolheu para ter essa autoridade e a pessoa escolhe se sujeitar porque a sujeição é uma escolha, não é um sentimento. Se a gente levar para o lado do sentimento, tanto a autoridade como a submissão, há um desequilíbrio muito grande. E aí a autoridade ela é imposta. A autoridade acaba sendo imposta. E a autoridade ela não é imposta. A autoridade ela é conquistada. Nós conquistamos a autoridade da pessoa. É vigília. É vigília, Emily. Verdade. É vigília. Então, eu tenho a minha autoridade, mas eu não imponho essa autoridade. A autoridade está sobre mim, eu preciso conquistar as pessoas com a autoridade que Deus me deu. Então eu não imponho, a autoridade aqui vem dizendo que a autoridade significa o poder de escolher. Eu tenho liberdade para fazer aquilo, mas isso não quer dizer que eu tenho que passar por cima de ninguém porque eu tenho essa autoridade. Eu não posso machucar ninguém porque eu tenho essa autoridade. Eu não posso oprimir ninguém porque eu tenho essa autoridade. Na Bíblia fala que o homem não recebe nada que não venha do céu. Lá em Romanos 13:1 vem dizendo o seguinte: todo homem esteja sujeito, vou ler novamente, às autoridades. Oi, gente, é que às vezes o meu Google ele entra sozinho, entendeu? Eu falo algumas palavras e ele entra sozinho. Mas vamos lá, Romanos 13:1 vem dizendo, novamente, que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, tá? Sujeito. Só que a sujeição é uma escolha, não é um sentimento, tá? Recapitulando. Porque não há autoridade, aí aqui Deus fala tremendamente, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então a autoridade foi otorgada sobre a minha vida, sobre a sua vida, foi Deus que deu. Não que não foi Deus que deu. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então as autoridades que existem na face dessa terra foi por Deus instituída. Só que a gente está entendendo algumas palavras, né? A definição das palavras. A submissão é uma escolha, eu escolho me submeter. A autoridade também é um poder de escolha, é um poder de autoridade, de influência e do direito, o privilégio, né? Eu fui privilegiado de ter essa autoridade e eu vou influenciar, eu nunca vou impor. A autoridade não impõe, ela influencia. Aleluia. Aleluia. A autoridade ela não impõe, ela influencia. Porque a autoridade ela é conquistada. Ela é conquistada. Vamos lá. Aí vem dizendo sobre a obediência. Eu vou falar só sobre essas 4 palavras: submissão, autoridade, obediência e rebelião. Vamos lá. A obediência significa obediência, complacência, submissão, obediência em resposta ao conselho de alguém. A gente obedece em resposta ao conselho de alguém
E aqui vem dizendo que na observação dos princípios do cristianismo. Então está dentro da palavra. Obediência está dentro da palavra. Mas também é uma escolha. Eu escolho obedecer. Eu escolho porque o Espírito de Deus habita dentro de mim. Ele já me tocou, ele já me transformou e ele disse para mim que eu preciso obedecer. E eu preciso escolher obedecer, não é um sentimento. Sabe, muitas das vezes a gente age errado, algumas pessoas agem errado, porque coloca tudo por sentimento. Ei, não é o sentimento que nos rege, não é a nossa alma que nos rege. Quem nos rege é o Espírito Santo, e o nosso espírito que se conecta com o Espírito Santo. E esse tem escolhas. Tem escolhas. Lúcifer teve escolha. Ele não tinha um corpo. Ele era espírito. Então, e no espírito dele ele escolheu ser e tentou ser maior que Deus e levou e convenceu uma terça parte dos anjos e desceu com ele. Então, ele que escolheu, realmente. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, com certeza. Então, a Bíblia vem dizendo isso, mas eu só vou entender, Natan, esse versículo aí, se eu escolher obedecer, porque não é um sentimento. Na Bíblia fala, nós precisamos obedecer. Então, o princípio da obediência é uma escolha também, como o princípio da autoridade também é uma escolha. E o princípio da obediência, da submissão, também é uma escolha. Agora, deixa eu te falar uma coisa, que é muito séria e vai desmistificar muitas coisas com relação a essa palavra. Olha aqui que está dizendo, rebelião. Rebelião é falar contra. Rebelião é falar contra, é contradizer, é se opor a alguém, é recusar em obedecer, é declarar, ou seja, vai declarar para todo mundo, de quem declara, fala. Quem fala, fala para todo mundo contra aquela pessoa, né? E se recusa a se manter um tipo de relacionamento. Isso que define rebelião. Olha como os conceitos eles são totalmente deturpados, totalmente ao contrário àquilo que realmente é o seu próprio sentido. O próprio sentido da palavra vem dizendo, quando eu me coloco na condição de contradizer, quando eu me coloco na condição de me opor e recusar em obedecer e declarar contra aquela pessoa, eu estou, né, a pessoa está tendo atos de rebelião. Isso que é rebelião. É você maldizer alguém. É você contradizer alguém. Contradizer a palavra. Contradizer a verdade da Bíblia. Contradizer aquilo que vai te gerar vida. A rebelião é isso. Então vamos recapitular. Submissão, autoridade, obediência e rebelião. Então são 4 coisas que nós precisamos definir, mastigar, destilhar muito bem, para que quando a gente lê isso na Bíblia, nós entendemos o seu real significado e colocarmos em prática da forma correta, da forma verdadeira. Então nós precisamos entender a definição correta das palavras para também a gente não ensinar errado para ninguém. Ou para a gente não passar por situações e falar que a pessoa agiu assim ou que a pessoa agiu assado. Vamos estudar a palavra, porque o povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quando a gente conhece as Escrituras, a gente vive o poder de Deus. E nessa madrugada eu declaro sobre a sua vida que você venha conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Venha conhecer a letra sim, mas venha conhecer o poder dele. Venha conhecer o poder dele, do Todo-Poderoso. Não deixa nada, não deixa ninguém, não deixa nenhuma circunstância, não deixa a sua própria circunstância, não deixa nenhuma pessoa, nem a altura nem a profundidade, dizer nada a seu respeito e nem a meu respeito, porque o que tem reservado para nós
Já está escrito. E se nós soubermos a definição de todas as palavras, nós não vamos nos entristecer, nós não vamos nos paralisar, nós não vamos nos cauterizar, o inimigo vai perder a vez e nós vamos vencer, e é no nome de Jesus. Então vamos entender a definição das palavras, vamos nos colocar ou não dentro delas, vamos aceitar ou não elas, e vamos viver a verdade e vamos viver a vontade de Deus. Como foi falado aqui pelo Natão, é melhor obedecer do que sacrificar, mas eu escolho obedecer. Eu escolho ser submissa à palavra. Eu escolho obter a autoridade de Deus para ajudar alguém. Eu escolho andar em obediência. E eu escolho não ter atos de rebelião para gerar morte na vida de ninguém. Porque eu fui chamado para gerar vida. Você foi chamado para gerar vida. Então gere vida, gere fruto e gere vida. Amém? Beijo, fiquem na paz.